Estamos no ar com o nosso Pode Evangelizar 01. E agora eu vou apresentar a minha parceira de bancada, Gislana. E aí, Júnior, é um prazer estar aqui com você nesse Pode Evangelizar. Que ótimo. Agora eu vou apresentar os nossos convidados especiais e hoje a gente tem aqui o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Salvador, Dom Walter Magno. Dom Walter, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Júnior. É uma alegria poder estar aqui falando com vocês e também com todos aqueles que nos acompanham. E temos aqui hoje também o Padre Nedson, reitor do Santuário Bom Jesus do Matozinho. Tudo bem, Padre Nedson? Tudo bem. E a gente gostaria de saber o porquê do Matozinho. É porque a devoção ela está ligada ao Bom Jesus de Matozinhos, que é uma cidade de Portugal. É um senhor que era residente em Matozinhos, que veio habitar no Brasil e estava com gangrena em fase terminal e desejoso de voltar para Portugal, indo para o Rio de Janeiro, parou em Congonhas e começou a construir um cruzeiro. E quando ele começou a fazer esse cruzeiro, ele percebeu que a saúde foi restituindo. E então ele terminou o cruzeiro e ao final de erguer o cruzeiro, a sua saúde estava restaurada. Ele atribuiu esta cura a Bom Jesus do Matozinhos, que era a cidade onde ele nasceu. E construiu a capela para Bom Jesus do Matozinhos. Então esta devoção ela é muito antiga. Ela teve seu início em 1715, por aí, em Minas. E o jubileu já vai para 270 anos de jubileu. E aí agora todos conhecemos como Bom Jesus de Congonhas, porque a cidade é Congonhas, mas a imagem original, inclusive, veio de Portugal, da cidade de Matozinhos para cá. Por isso, Bom Jesus de Matozinhos. Tá certo, a gente agradece a informação aí. Obrigado. Bispo, a gente precisou um pouquinho sobre a história do senhor, da vida sacerdotal, e uma coisa que me chamou a atenção foi o lema do senhor, que é In Verbo Tu, que é em atenção à tua palavra. Eu gostaria que o senhor pontuasse um pouquinho sobre esse lema. Eu gosto muito da figura de São Pedro. São Pedro sempre marcou muito a minha vida. Desde o tempo do seminário, eu gosto muito de São Pedro. Acho que ele tem muito de características muito também minhas. Tanto, às vezes, o ímpeto que São Pedro tinha, também a dificuldade na vivência da fé, é algo que é próprio da vida de cada um de nós, mas alguém que de fato se doou a vida por amor a Jesus Cristo. E São Pedro é que, numa experiência com Jesus, ele ouve do Senhor esta palavra que ele deveria lançar as redes em águas mais profundas, e depois de terem passado a noite inteira pescando sem conseguir pesca nenhuma, Pedro então diz essa palavra que é o lema da minha vida, tanto agora da minha vida episcopal: em atenção à tua palavra. Mesmo depois de ter trabalhado a noite inteira e não ter pescado, porque o Senhor mandou, eu vou lançar as redes. Então, esse em atenção à palavra de Jesus é um pouco a marca da minha vida. É por causa da palavra dele, é por causa dele que eu não desanimo de lançar as redes. Quer tendo pesca numerosa ou não sendo bem-sucedido na pesca. Em atenção à palavra dele, eu quero lançar sempre as redes. Sim. É um pouco isso. Entendi, obrigado. E agora pensando, neste nosso ano vocacional, eu direciono agora a pergunta aos dois, para vocês deixarem uma mensagem para nossos paroquianos sobre essa questão da vocação, principalmente para os nossos jovens e adultos, e principalmente a relação sobre a vocação sacerdotal e religiosa. Gostaria que você deixasse uma mensagem sobre isso. O ano vocacional brasileiro é a terceira vez que o Brasil celebra o ano vocacional brasileiro, aqui no nosso país. Neste ano o tema é Graça e Missão. E o lema nos ajuda a contemplar o Evangelho dos discípulos de Emaús. Aqueles 2 discípulos que saem de Jerusalém e vão a Emaús, e naquele caminho feito junto de um desconhecido, não sabiam quem ele era, ele anuncia a palavra, eles ficam com o coração aquecido, depois fazem o convite para que ele pudesse permanecer com eles, porque já era tarde, e ali eles ficam e reconhecem Jesus na fração do pão.
Então, esse tema dos discípulos de Emaús, o lema do ano vocacional é corações ardentes, pés a caminho, nos ajuda a perceber aquilo que é missão de cada um de nós. Missão de todo aquele que é vocacionado. E todos somos vocacionados. O Senhor chama cada um para uma missão. Alguns Ele chama para a missão sacerdotal, outros para a missão religiosa, outros para a vida laical na igreja, nos serviços pastorais, para a vida matrimonial. O Senhor está sempre chamando. Então, a minha palavra é que diante do chamado do Senhor, que ninguém tenha medo. Tenham todos coragem de dizer sim ao chamado do Cristo. Quando Ele chama, Ele dá as graças, as condições necessárias para que o nosso sim possa ser vivido com intensidade. Então, não tenha medo. Se alguém que está nos acompanhando se sente chamado para algum serviço na igreja, coragem, diga sim, é o Senhor que chama. Não tenhas medo. Hoje acompanhei Dom Walter em 3 celebrações. Em todas as celebrações ele disse justamente desta coragem, né? Do Cristo que entra nos ambientes mais fechados de nossas vidas e nos chama a segui-lo, né? A não ter medo e a ter paz. Vocação é chamado, e o primeiro chamado é a vida e o chamado ao batismo. Pelo batismo todos somos vocacionados a sermos continuadores do reino de Deus, né? Então, cada um na igreja, na comunidade, e a primeira comunidade é a família, é onde brotam as vocações sacerdotais e religiosas, né? Então, ali nós aprendemos a amar a Cristo. Então, que os pais sejam sempre, sintam sempre esse chamado de Cristo, a orientar a vida de seus filhos para o acolhimento do amor de Deus, né? E viver este amor para com os irmãos e irmãs. E que todos nós possamos acolher o chamado de Deus ao batismo, que nos concedeu a graça do seu Espírito Santificador, para que sejamos sinais do seu Espírito, né? Sejamos animados. Ânima quer dizer espírito, alma, né? Quando estamos desanimados, estamos sem alma, sem espírito, né? Então é o Espírito de Deus que nos anima, que nos arranca deste medo. Então é preciso deixar que esse Espírito, de fato, penetre o nosso coração, retire de nós todo medo, toda insegurança, para que possamos viver verdadeiramente nossa fé como missionários na vida da igreja. Perfeito. Bispo, trazendo um pouquinho para o nosso tema da novena, eu sei que meu Redentor está vivo. A gente gostaria de ouvir um pouquinho a palavra do Senhor sobre esse tema. Esse tema nos coloca diante desse domingo tão bonito que vivemos hoje, do domingo da Divina Misericórdia. Eu sei que o meu Redentor está vivo. É uma manifestação do coração, de quem realmente sabe que Jesus não está na morte, na dor. Ele vence a morte, ele vence a dor, ele vence a cruz. A cruz que era sinal de derrota, de sofrimento e de morte, agora para nós é sinal de vida e salvação. A árvore da vida, chamamos assim, desde as primeiras comunidades. Então, o tema da festa nos coloca bem dentro deste tema que cada um de nós reflete ao longo do tempo pascal. Eu sei que o meu Redentor está vivo. Eu sei que ele venceu a morte. Eu sei que a última palavra de Deus para nós não é o sofrimento, a morte e a cruz. A última palavra de Deus para nós é a ressurreição e a vida. Por isso, mantenhamos firmes na nossa fé, mantenhamos firme a nossa esperança para podermos no mundo ser sinais do próprio Deus. Pronto. E para finalizar este momento do nosso podcast de hoje, nós vamos para o momento Pode Rugir. Será que os senhores imaginam por que nós escolhemos este nome? Pode Rugir? Por causa do espírito que sopra? Não, não. Entendi. Do nosso... Por causa do leão. Do leão, muito bem. Do nosso leão. E aí o nosso Pode Rugir de hoje é para saber qual foi o momento ápice dessa nossa celebração de hoje. O que é que vocês acharam que foi o ponto mais marcante deste novenário que vocês puderam participar dessa primeira noite? Eu penso que, primeiro, a Eucaristia é sempre o ponto central da vida do cristão, né? Mas celebrando a Eucaristia,
Algo que me ajuda muito e me alegra a vir aqui à paróquia, eu não sei nem quantas vezes eu já vim aqui à paróquia. Talvez seja uma das paróquias da Arquidiocese onde eu tenho tido maior presença. São várias vezes que eu já estive aqui. É o entusiasmo da comunidade. É de fato um povo vibrante, alegre, que canta, que anima. É de fato isso que me marca muito. Eu acho que uma marca da paróquia São Marcos é essa. É o entusiasmo, a vibração, a alegria. A gente percebe, claro, em meio às dificuldades que fazem parte da vida. Mas eu percebo um povo muito vibrante, muito alegre, muito animado. E peço a Deus que abençoe para que continuem assim. Amém. Amém. E o senhor, Padre Nedson? O senhor hoje, Olha, como primeira vez? Eu destaco 3 elementos da comunidade que para mim foram muito marcantes. Primeiro, a acolhida. Acolhida por parte do padre, por parte da comunidade. Uma acolhida bonita, acolhida de fato de quem é cristão, que tem o seu coração aberto para acolher a todos, né? Porque às vezes a gente chega no lugar e se sente totalmente inseguro, fora, excluído, né? E aqui não. Em todas as comunidades onde eu passei com Dom Walter, eu fui muito, muito bem acolhido. Aqui também na comunidade de São Marcos, né? Depois, esta vibração da comunidade, né? Isso é envolvente, isso é presença de Deus, né? A comunidade está ali cantando, rezando e fazendo silêncio quando precisa, né? E silenciou quando Dom Walter falou, né? Então, nós não podemos deixar de dizer que as palavras dele nos edificam e muito, nos ajudam a rezar, né? E eu acredito que as palavras de Dom Walter ajudou a comunidade hoje a rezar. Eu agradeci ele hoje por essa experiência que ele me proporcionou em Salvador, sabe? Talvez seja mais marcante do que visitar todos os prédios que ele me levou. Mas hoje nós somos uma comunidade onde teve os batizados de 2 senhoras, uma jovem, uma senhora parece, e a crisma eram 10. E foi muito marcante porque primeiro me fez recordar de uma comunidade minha lá em Mariana, chamada Santo Antônio, quando trabalhei lá. E depois, pela mesma vibração que a comunidade tem, que é esta aqui, a alegria, no canto, na participação. E a missa foi demorada, e todo mundo ficou ali quieto, rezando, bonito, sabe? Então eu acho que eu levo essa experiência bonita, santificante, de um povo de fato de fé, daqui de Salvador, né? Porque quando se fala em Salvador, pensa-se logo lá nas Minas, no Carnaval, e tudo isso no Pelourinho, mas eu queria conhecer para além disto, né? E ele me proporcionou isto, conhecer essa espiritualidade da Igreja de Salvador, né? Na periferia, mas no coração de Deus, né? Amém. Obrigado pela palavra dos 2 senhores, bispo e padre. E para fechar, eu queria agradecer mais uma vez a vocês, senhores, e a minha parceira de bancada, Gislana. Eu que agradeço, Júnior, estar aqui com você hoje. E o nosso podcast 01 fica por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe. Olá, paroquianos! Estamos iniciando novos novenários. Ano vocacional, eu estou aqui com os seminaristas Jason, Alex, Kennedy e Lucas. Eles vão deixar uma mensagem para vocês sobre o ano vocacional. Olá, irmãos e irmãs. Eu sou o Lucas, daqui da Paróquia São Marcos. Hoje começamos a primeira noite do novenário ao Glorioso São Marcos. Como hoje na missa o padre disse que estamos começando esse tempo de retiro, que é o novenário, e também estamos vivendo o ano vocacional, venha você também fazer parte desse tempo de retiro que começa hoje e vai até a próxima terça-feira. Deus chama cada um de nós e o melhor jeito de viver esse retiro é te colocando à escuta dele. Venha você também participar conosco do nosso novenário. Muito obrigado, meninos, pela presença.